Se alguém chegasse para você e pronunciasse o nome Judas, logo você pensaria em quê? Naquele personagem, bíblico, o traidor. Judas, na minha mente vem logo, aquele que traiu Jesus, aquele apóstolo que traiu Jesus. Aí se logo te fizesse uma pergunta assim, sim, certo, e como foi que ele morreu? Logo na sua mente surge o quê? O enforcamento. Judas morreu por enforcamento. Ele traiu Jesus e morreu enforcado. Essa é uma história que a gente sempre escutou, que Judas morreu enforcado porque traiu Jesus, havia traído Jesus. Vendeu Jesus aos fariseus, aos líderes religiosos da época, por 30 moedas e se enforcou. Essa é a história clássica que todo mundo conhece. Mas se eu te disser que existe uma outra versão da morte de Judas, contada neste livro chamado Bíblia. Isso mesmo, amigos. Na Bíblia existe uma outra versão sobre a morte de Judas que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E a gente vai fazer uma comparação de uma para outra. E eu quero dizer que depois que você assistir esse vídeo, se você assistir do começo ao fim, você nunca mais vai dizer que a Bíblia não tem contradições. Não existem histórias contraditórias na Bíblia. Você que é crente, você que é evangélico, cristão, católico, seja o que for, você que é acostumado a dizer que a Bíblia não tem contradições, se você acompanhar esse meu vídeo até o final, tenho certeza que você, toda vez que passar por esse problema, você vai pensar duas vezes, e não vai mais dizer que na Bíblia não há contradições. Olá, amigos, você está no canal Reflexões da Razão. Quero mandar um abraço para todos os inscritos desse canal. Peço sempre a vocês que, se gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem o like ou dislike se você gostou ou não do vídeo que você acabou de assistir, porque é muito importante para a gente saber como é que está o andamento do nosso conteúdo. Comentem os nossos vídeos, eu gosto muito de ouvir os comentários, de ver os comentários de vocês, sempre que eu posso eu respondo também, e se puderem, compartilhem nossos vídeos. Mas, sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje, que é sobre as duas versões da morte de Judas, aquele apóstolo que traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata e logo em seguida se suicidou através do enforcamento. Então, gente, a versão clássica da morte de Judas se encontra no livro de Mateus, mais precisamente no capítulo 27, versículo 3, quando diz assim: Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo, depois foi e se enforcou. Então essa é a versão clássica da morte de Judas, por enforcamento. Aqui diz claramente que ele se arrependeu do que havia feito, ou seja, entregue o mestre dele, Jesus, devolveu o dinheiro aos sacerdotes, e foi e se enforcou. O texto continua dizendo o seguinte, Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isto é dinheiro de sangue e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de entrarem em acordo, usaram o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para estrangeiros. Por isso aquele campo é chamado até hoje de Campo de Sangue. Então, os chefes, os sacerdotes, eles entraram num acordo e compraram um terreno com o dinheiro que Judas havia devolvido. Judas se arrepende, devolve o dinheiro para os sacerdotes e com esse dinheiro os sacerdotes
compram esse terreno. Mas nós vamos ver que existe uma outra versão para a morte de Judas, né? Nós vamos ler agora em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, né? Existe uma outra história, uma outra versão, né, da morte de Judas, né? Vamos ler então aqui do começo, né, que é o capítulo 1, a partir do versículo 12. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, que fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram lá, foram à casa do andar de cima da casa, onde eles estavam hospedados. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, e Judas, o filho de Tiago. Não era Judas Iscariotes o que traiu Jesus, não. Judas já havia morrido nessa época aí. Todos eles, unidos, se reuniam sempre para orarem com os irmãos de Jesus, a mãe dele e as outras mulheres. Poucos dias depois se reuniram mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse: Meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras. Vejam que Pedro é bem claro, foi o Espírito Santo quem revelou, né, através das Escrituras, através de Davi nas Escrituras, a respeito de Judas, pois Judas foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era do nosso grupo, porque havia sido escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Judas comprou um terreno com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se separaram. Todos os moradores de Jerusalém souberam disso, por isso deram àquele terreno o nome de Aceldama, que na língua deles quer dizer campo de sangue. Então vejam aqui, eu vou ler de novo esse trecho para vocês, né? Só esse trechinho que diz que Judas comprou um terreno com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se separaram. Vejam que o texto em Atos dos Apóstolos, né, dito por Pedro, aqui são palavras de Pedro, né, é bem claro, diz que Judas, ele não se arrependeu, em nenhum momento ele fala que Judas se arrependeu, como dizem o texto de Mateus, que ele se arrependeu, devolveu o dinheiro para os sacerdotes. Aqui não, aqui ele diz que Judas comprou um terreno com esse dinheiro que ele havia recebido. Né? Nesse terreno ele caiu, ele não se enforcou. É bem claro que diz aqui, ó. Nesse terreno ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Então veja que a versão de Judas, a versão da morte de Judas em Atos dos Apóstolos, Ato 1, né? Diz que Judas morreu de uma queda nesse terreno que ele comprou com o dinheiro que havia vendido Jesus, ou seja, as 30 moedas de prata. Então a gente vê claríssimo aqui uma contradição, ou seja, duas histórias, né, versões diferentes de uma mesma história. Né? Se é que essas histórias, se isso que realmente aconteceu. Né? Vamos considerar que isso realmente foi verdade, né? E que essa história de que Jesus foi crucificado, né? E que foi entregue por Judas. Né? Então nós vemos aqui a claríssima contradição dessas duas histórias. Né? Uma que fala da morte por enforcamento, né? Diz que Judas se arrepende e se enforca, e com esse dinheiro, e devolve o dinheiro para os sacerdotes. Os sacerdotes é quem compra o terreno, né? O terreno. E já na versão dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, diz que Judas é quem compra o terreno. Veja que história confusa, né? Contraditória, né? É isso que a gente vê. É uma história dessa, né? Uma simples... Não vamos dizer uma simples, porque a morte não foi simples, né? Se realmente isso aconteceu, ou se foi um suicídio, ou se foi um acidente, como diz aqui em Atos, né? Uma simples morte dessa, uma morte racional, né? Que não temos por que duvidar dessa morte. Assim. A Bíblia é contraditória, a Bíblia não se entende nas versões
desses dois apóstolos, né? Mateus e Pedro. Né? Imagine as outras histórias que a Bíblia conta de cunho espiritual, dos ditos milagres, dos feitos excepcionais que Jesus fez, né? De como andar sobre as águas, de curar pessoas, curar cegos, né? Ressuscitar mortos, né? Se você vê uma história dessa simples como a de Judas, ela é contraditória, né? As pessoas, os autores bíblicos não se entendem com relação a isso aqui, né? Imagine essas outras histórias. Como é que podemos confiar, né? Como é que a gente pode confiar? Qual dessas versões aqui é a verdadeira, né? Da morte de Judas, né? E se é que existe alguma versão mesmo, se realmente isso aconteceu. A gente diante de uma contradição dessa, né? A gente vem até questionar o seguinte: será que realmente isso aconteceu, né? Será que uma dessas histórias, qual dessas histórias é verdadeira, ou será que realmente isso aconteceu, essa história aconteceu dessa maneira? Porque a gente há de convir que isso aqui é um livro sagrado, né? Isso não é para eles, né? Para os cristãos, isso aqui, a Bíblia não é qualquer livro, é um livro sagrado, né? É um livro totalmente inspirado por Deus, né? Eu vou mostrar isso a vocês, que a Bíblia, toda a Bíblia, ela é inspiração divina. Então, como é que a gente pode entender que um livro que é inspirado, ou seja, que ele guiou os autores que escreveram isso aqui, esse livro, né? A gente entende como se Deus guiou os autores, né, na escrita, né? Porque a gente olhando direitinho a história, nem Marcos, nem Pedro, eles foram testemunhas da morte de Judas, né? Essa história mesmo de que Judas chegou no templo e falou com os sacerdotes, quem foi que viu isso? Mateus não viu isso, não foi testemunha dessa história, e Pedro também. Então, isso só pode ter sido obra de quê? Do suposto Espírito Santo que inspirou os autores desses livros, né? Que hoje até se sabe, né, através de estudiosos como Bart Ehrman mesmo, ele afirma que os livros do Novo Testamento não foram escritos pelos ditos autores, pelos apóstolos, né? Então, quem foi que inspirou? Quem foi que inspirou? Digamos que tenha sido Mateus que escreveu. Vamos aceitar a ideia de que tenha sido Mateus, né, que escreveu o seu evangelho, né? Quem foi como foi que Mateus soube dessa história, né, de que Judas esteve no templo e devolveu o dinheiro aos apóstolos, e os apóstolos tiveram aquela conversa com ele e logo em seguida disseram que não iam aceitar o dinheiro, né? Para ele ter relatado isso, era preciso que ele tivesse testemunha ocular disso aqui, ele tivesse sido presente nesta cena. E em nenhum momento a história de Mateus põe ele na cena. De jeito nenhum. Ele narra como se tivesse ouvido essa história de alguém, né? E a gente entende, né, que ele deve ter sido guiado pelo Espírito Santo de Deus, né, que o inspirou para escrever essa história. A mesma coisa podemos dizer de Pedro aqui em Atos dos Apóstolos, né? Pedro não foi testemunha também ocular dessa história de Judas, né? Então, supostamente, eu não posso nem dizer que ele ouviu Mateus, né? Porque a história dele é totalmente contrária à de Mateus, né? É totalmente contrária à de Mateus. Então, o que pode ter acontecido é que ele foi supostamente inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa história, essa versão da morte de Judas, né? Vamos ouvir agora, gente, o que dizem, né? Eu gosto sempre de ouvir, não só ficar com a minha interpretação, né? Vamos ouvir o que diz o Espírito Santo, né? Eu já expliquei a vocês o que é o Espírito Santo para mim, né? São as versões dos pastores, né? dos teólogos, né? dos apologetas, né? Que nós temos disponíveis na internet, né? Eu vou ver alguns vídeos aqui, né? E vou comentar com vocês, né? Sobre a opinião deles sobre essas duas versões da história da morte de Judas. Bem, gente, o primeiro que nós vamos ouvir é o pastor Raul, né, do canal Nascido de Novo, né? Vamos ouvir a opinião, o que é que ele diz sobre essas duas versões da morte de Judas. Aqui para mais um Nascido Recado dos vídeos novos aqui do Nascido.
Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço. E precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E esse campo era chamado de Aceldama, ou seja, campo de sangue. Ó, esse daqui, tinha o versículo 19 que eu li também. Lembre-se o que? No versículo 19, isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de onde? De Jerusalém. Mas aí que tá. Pessoal, em um lugar fala que ele saiu para se enforcar. No outro lado fala que ele despencou, se estraçalhou, que as entranhas vazaram. Vamos bater um papo primeiro do contexto. Vocês sabem que eu sou maníaco por contexto. E o Nascido ESC de hoje vai mostrar como é importante que nós entendemos, além dos acontecimentos bíblicos, da história da época, da cultura da época, como as pessoas agiam na época. Também é importante que nós entendamos o quê? A época em que as coisas foram escritas, a ordem na qual essas coisas foram escritas. Além da ordem dos acontecimentos, nós temos que estarmos atentos à cronologia na qual a Bíblia foi escrita. Então é o seguinte, ó, Lucas não foi contemporâneo de Cristo, Mateus foi. Eles escreveram para comunidades diferentes. Mateus escreveu a uma distância muito pequena dos fatos. Na realidade, Mateus foi testemunha ocular do que aconteceu. Muitos que ouviram o relato de Mateus, que leram o Evangelho de Mateus, que tiveram acesso ao Evangelho de Mateus, eram pessoas que estavam ali em Jerusalém. Lembra lá em Atos que todos ficaram... Como Mateus foi testemunha dos fatos? Né? Ele quer dizer o quê? Que Mateus presenciou aquela conversa de Judas com os sacerdotes? Né? Em nenhum momento a gente vê Mateus naquela cena ali, não. Mateus não se faz presente naquela cena. Mateus ou ficou sabendo por alguém, né, ou ele foi instruído pelo Espírito Santo para escrever esta suposta história, se é que foi ele quem escreveu isso. Então, descarta essa ideia de que Mateus foi testemunha dos fatos. Mateus não testemunhou a conversa de Judas com os sacerdotes. Vamos continuar ouvindo aqui o vídeo, vendo aqui o vídeo. Ficaram sabendo do que ocorreu? Então, são para essas pessoas que Mateus escreveu. Eram contemporâneos dos fatos. Já Lucas, quando ele nasceu, Jesus já havia morrido. E ele fez todo o trabalho dele baseado o quê? Em investigação, em cuidado, examinando documentação, examinando testemunhos de pessoas da época. Ele fala que Lucas, para escrever Atos, né, ele teve que fazer toda uma investigação com as pessoas. Aí eu pergunto, eu achei que até agora a Bíblia havia sido inspirada pelo Espírito Santo, né? Os autores, os escritores dos evangelhos, eles haviam sido inspirados pelo Espírito Santo. Não que ele tinha feito uma investigação, né? Sair perguntar às pessoas e ter lido outros livros, outros relatos. Para mim, o autor desse texto deveria ter sido inspirado, como nós sabemos até hoje, né? E você também, crente, sabe até hoje, né? Que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. Né? Não que o Lucas tenha feito uma investigação, né? Por isso que, então, aí pode-se explicar por que existe essa contradição, né? Foi aqui uma investigação humana, racional, né? da história. Né? Então, não houve aqui inspiração divina, né? Por isso que há essa contradição. Aí eu pergunto, e onde é que há inspiração divina? Se foi feita aqui uma investigação, então em outros textos bíblicos também pode ter, ao invés de ter sido inspirado, ter sido investigado. Né? E será que essas investigações estão certas? Né? Foram certas? Foram corretas? Né? A gente está vendo aqui que não. Por isso que está havendo uma contradição. Quando ele fala isso, né, ele está admitindo que há uma contradição, que há um erro na Bíblia. Então você que fala que não há contradição na Bíblia, pense duas vezes. A Bíblia tem contradições sim, tem histórias contraditórias sim. Mas vamos continuar assistindo, ouvindo o que ele está dizendo. Em outras palavras, na época de Mateus,
estava tudo fresquinho na boca do povo. Na época de Lucas, ele levantou as informações, as provas, fez um trabalho com os dados, com as indicações da época. Nada do Espírito Santo. Você viu, em nenhum momento ele cita a inspiração divina, né? Foi todo um trabalho de pesquisa, levantando dados. E o Espírito Santo, amigo? E a inspiração divina, cadê? Esqueceu? Tá? E se nós analisarmos essa passagem, isso acontece, o que acontece muito na Bíblia, que eu já mostrei aqui no Nascido ESC. As passagens, elas se completam. Tá? Judas se enforcou na beira de um penhasco. Lucas, isso é o que Mateus disse, que Judas se enforcou na beira de um penhasco. Onde é que tem isso? Onde foi que você viu isso na Bíblia? Judas, o texto diz somente que Judas saiu e se enforcou. Não diz que foi na beira de um penhasco. Quer dizer, você já está acrescentando coisas aí à Bíblia. Onde é que você viu isso, que ele se enforcou na beira de um penhasco? Foi o burburinho na época, que foi o que os fariseus falaram ali. Depois que ele jogou as moedas lá e saiu para se enforcar, foi o que eles disseram. Disseram o que ele faria. Então, veja, em algumas versões diz que ele saiu para se enforcar. Em outras diz que ele se enforcou. Se há versões que diz que ele se enforcou, encerrou a história ali. Mas já tem outras versões que eu vou mostrar para vocês aqui, que diz que ele realmente saiu para se enforcar. Né? Eu acho que já é para haver aqui uma ideia de uma continuidade dessa história. Por exemplo, vamos ver, a Almeida Corrigida Fiel, ela fala que Judas retirou-se e foi se enforcar. Então aí é que os pastores se apegam a isso aí, diz que a história não acaba aqui, né? Ele não se enforcou, ele se retirou para enforcar. Vamos ver agora a versão Almeida Revisada Atualizada, o que é que ela diz? Também, né? Judas atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Isso na Almeida Revisada. Vamos ver agora na nova versão internacional, também você encontra online, né? Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo-se, foi e enforcou-se. É fiel a essa versão que eu li para vocês, né? A versão da Bíblia na linguagem de hoje, né? Judas saiu e enforcou-se. Então existem versões que diz que ele saiu para se enforcar e outras versões que diz que ele enforcou-se. Mas aí existem as outras contradições da questão do dinheiro que ele devolveu. Vamos ver o que ele diz sobre isso, né? Então ele se enforcou numa árvore na beirada de um penhasco. Já Lucas, ele coletou a informação do quê? A informação de testemunhas, a informação de quem ouviu falar o que aconteceu. Ah, não, então o senhor está falando que a informação de Lucas está incorreta. Não, são pontos de vista diferentes do mesmo acontecimento. Não, peraí. Pontos de vista diferentes. E aí eu pergunto mais uma vez, e a inspiração divina? Quer dizer que a Bíblia é escrita por pontos de vista humanos? O senhor acabou de admitir isso aí. Né? A Bíblia não tem inspiração divina, o que existe são pontos de vista diferentes. É isso que nós sabemos. Nós, ateus, agnósticos, livres pensadores, é isso que nós sabemos. É isso que a certeza nossa é essa, que a Bíblia não é um livro divinamente inspirado, é um livro com opiniões, né? E até duvidamos de certas histórias, claro, se foram verdadeiras ou não, mas como ele acabou de dizer, são pontos de vista diferentes de autores, né? Pontos de vista dos autores dos textos. Peraí, pastor, como é que o cara se enforca, aí no outro fala que ele se estraçalhou e o senhor está falando que é a mesma coisa? A gente tem que pensar que a gente está num local, pessoal, de muito sol. Então ele foi e se enforcou. O corpo dele, pela putrefação, pelo apodrecimento, inchou e estourou. Estourou e as entranhas dele foram, ou o corpo pesou e quebrou o galho, porque foi inchando,
aquilo foi produzindo gás, foi pesando e caiu, quebrou. Veja a imaginação, né? Isso aí já é o evangelho segundo ele, o pastor, e parece que é Lucas o nome dele também, né? Aí já é o evangelho segundo o pastor Lucas, porque isso não tem canto nenhum, de que o corpo que ele se enforcou, e que o corpo inchou e pesou e caiu, e que suas entranhas... Sabe por que não tem, amigo? Aí é mais uma opinião, né? Mais uma opinião, né? Desse terceiro Espírito Santo aqui, vamos dizer, no evangelho segundo esse pastor aqui. Por quê? Porque em Mateus ele diz claramente que Judas se arrepende, devolve o dinheiro e vai se enforcar, e se enforca, né? E já em Atos dos Apóstolos diz que não diz que ele se arrepende, ele compra um terreno e nesse terreno ele cai e se arrebenta. Então, como é que eu posso imaginar? Então, como é que a gente pode conciliar essas duas histórias? Judas comprou um terreno, aí também não, por que é que não entra, por que é que não bate? A pessoa comprar um terreno para se suicidar, para tirar a própria vida, faz sentido isso para vocês? Não, Judas comprou um terreno para quê? Para se suicidar. Ele passou no templo, né, se arrependeu, devolveu o dinheiro, aí ou não devolveu, talvez ele pegou, não sei, eu não vou querer criar aqui um evangelho segundo Fábio Matos, né, mas digamos que ele não se arrependeu, pegou o dinheiro e teve a ideia de tirar a própria vida. Ele disse, mas peraí, pelo menos eu vou comprar um terreno para mim, vou comprar um terreno para eu me suicidar. Não bate, isso não existe, pastor. Não faz sentido uma história dessa. Comprar um terreno para tirar a própria vida, já pensou, eu vou tirar a minha própria vida, eu quero me jogar de um prédio, né? E o que eu vou fazer? Eu vou comprar um apartamento. Vou comprar um apartamento no 10º andar, na cobertura, aí de lá eu me jogo. Faz sentido um negócio desse? Eu comprar um apartamento para poder eu me jogar lá de cima e tirar a minha própria vida? Faz sentido Judas comprar um terreno para se enforcar? A história está muito mal contada, o senhor não acha, não? Acho melhor o senhor rever essa sua história, viu? Essa sua versão da morte de Judas. Mas vamos continuar aqui ouvindo as conclusões dele, né? Então, e se partiu, falou que as entranhas dele se espalharam, tá? Então a gente tem que pensar o quê? Ele foi, se enforcou. Só que, por causa do calor do local, por causa do lugar, o corpo inchou, ele pesou mais e caiu no precipício. Ou até mesmo quando apodreceu, o corpo pode ter separado da cabeça e virou aquela coisa que a gente já viu em beira de estrada, de animais mortos, etc. Aquela coisa apodrecida. Então, uma passagem complementa a outra. O senhor devia escrever um evangelho aí em seu nome, né? Mais um evangelho segundo o pastor Lucas, né? É incrível a imaginação desse povo, né? Para tentar explicar uma contradição claríssima, né? Em vez de ela admitir, não, gente, isso aqui é uma contradição diferente, foram diferentes autores, né? Vamos dizer assim, seria até mais honesto da parte dele, né? Isso aqui foram autores diferentes, em tempos diferentes, por isso que há essa contradição, mas não. Ele prefere fazer todo esse malabarismo aí com um imaginário, né, para poder conciliar. Só que ele esquece de conciliar as duas histórias, né? Só que esquece de alguns detalhes, né? Como uma história diz que ele devolveu o dinheiro, na outra história diz que ele não devolveu, que ele comprou um terreno, a outra história já diz que quem comprou o terreno foram os sacerdotes. E aí, como é que o senhor explica isso? Como é que o senhor explica essa questão do dinheiro? O dinheiro foi devolvido ou não? Quem comprou o terreno foi Judas ou foram os sacerdotes? Né? Nada disso o senhor toca nesse assunto, não. O senhor não fala nisso, né? O senhor está tentando explicar, está empulhando aí a história da morte de Judas. Por quê? Porque o que falaram para Lucas é o que encontraram de Judas. Então, qual é o relato que nós... Olha só, o que falaram para Lucas foi o que encontraram da morte de Judas. E Lucas foi e escreveu, né? E o Espírito Santo... E se dane, Espírito Santo, que vale que o povo me contou, né? Que as testemunhas me contaram. Espírito Santo, não, peraí, faça-me o favor, pastor. Nós temos aqui Mateus, que estava lá de cara para o gol, ele relata o que as pessoas viram quando ele jogou as moedas e saiu para se enforcar.
Ele relata o que as pessoas viram e jogou as moedas e saiu para se enforcar. E Atos, que diz que ele não jogou as moedas? Como é que fica? Essas mesmas pessoas. Certo? Já no caso de Lucas, ele relatou o que aconteceu quando encontraram o corpo dele, que já tinha sido apodrecido e estraçalhado. Então nós não temos contradição bíblica. Nós temos o quê? Nós temos uma complementação. Então vamos aprender a estudar a Bíblia dentro do próprio contexto, utilizando muitas vezes referências de outros livros, mantendo o assunto, só que pegando referências de outros livros e completando. Convenceu a vocês, pessoal? Porque a mim não convenceu, não. Tem algumas lacunas aí que ele não preencheu, né? Mas para a gente não ficar somente nele, vamos ouvir uma outra opinião, agora do canal Compreendendo as Escrituras. Vamos ver quem é a pessoa aqui que está falando nesse canal. Judas não morreu enforcado? Por que Atos capítulo 1, verso 18 diz que ele se precipitou, caiu... É o pastor Everton Almeida, né? Seja bem-vindo ao... Vamos ver o que foi que o Espírito Santo inspirou este homem, né? Sobre essa história de Judas, essa história tão controversa de Judas. Atos capítulo 1, verso 18 está num contexto de um discurso de Pedro. Ele está falando para 120 pessoas, argumentando que, como Judas morreu, eles precisavam agora levantar um outro apóstolo para fazer parte do grupo. No entanto, o autor de Atos, que possivelmente foi Lucas, ele faz um parênteses, ele explica a morte de Judas no verso 18 e 19. Pedro não precisava explicar para a sua audiência isso, mas Judas faz questão em explicar para o seu destinatário, só que aqui tem uma informação estranha, porque ao invés de falar que Judas se enforcou, o versículo 18 diz assim: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-lhe pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Veja que algumas versões bíblicas, né, usam o termo precipitando-se, né? Precipitando-se. E já a versão que eu li para vocês no começo do vídeo, é bem claro que ele caiu, ele cai. Ele não se precipita. Precipitar-se eu olhei aqui no dicionário, é saltar de cima para baixo. É mais ou menos isso. Eu vou voltar aqui para mostrar a vocês depois o que é a definição da palavra precipitar-se. Mas vamos continuar aqui o vídeo. Obviamente que o leitor aqui se surpreende e toma um susto, porque nós conhecemos a história de que Judas foi e se enforcou. E esse é o relato de Mateus. Acompanhe comigo Mateus capítulo 27, o versículo 5. Diz assim: então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Afinal de contas, Judas morreu enforcado ou foi precipitado, caiu num penhasco e o seu corpo foi todo dilacerado? Na verdade, queridos, não há aqui uma contradição entre os dois autores bíblicos. Na verdade, eles se complementam. É que Mateus registrou o ato e Lucas, lá no livro de Atos, registrou o resultado. Então veja, Mateus registrou o ato do suicídio. Mas isso aqui concorda com o primeiro, né? Lucas registrou o ato, como se ele tivesse sido testemunha dos fatos, né? Então, só que Lucas, como eu disse a vocês, ele não se encontra naquela cena de Judas e os fariseus no templo. Então, como é que ele registrou esse fato, né? Judas foi e se enforcou. E Lucas, posteriormente, escreveu dizendo o resultado, que ele caiu num penhasco e teve todo o seu corpo dilacerado. Então, possivelmente, depois de se enforcar, o peso do próprio Judas ou rompeu o galho da árvore ou a própria corda. E ele, então, caiu no chão, bem no meio de um penhasco, e o seu corpo todo foi dilacerado, as suas vísceras saíram e o seu corpo ficou ali para os cães. É possível que até aquela multidão que está... Possivelmente, aí mais um que escreveu o Evangelho, né? E a gente não encontra o Evangelho do pastor Everton na Bíblia, né? Possivelmente foi o peso do corpo, né? Pastor, infelizmente eu não encontro o seu Evangelho na Bíblia, não.
Aí é uma opinião sua, né? E outra coisa, o senhor não explica a questão aí da devolução das moedas, né? Na versão de Atos dos Apóstolos, né? E que os sacerdotes foram quem compraram o terreno e não Judas, né? E para que Judas haveria de comprar um terreno para se enforcar? Estava levando Jesus para a crucifixão, olhou o lugar que Judas estava morto, porque esse lugar ficava um pouquinho fora ali de Jerusalém, próximo do Guiena, que era um local onde eles colocavam todos os restos e lixo da cidade, e possivelmente aquela multidão passou ali e viu o corpo de Judas. Então, a explicação é essa. Não são textos contraditórios, mas eles se completam. Mateus registra o ato e Lucas, em Atos, registra o resultado. Foi bom partilhar com você. Veja que o vídeo dele acaba, né? E ele também concorda com o outro que eu havia falado, que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Mas só que ele limita-se aí somente a querer dizer que isso é uma continuidade da história, da história de Judas, né? Em nenhum momento ele continua lendo, ele apenas se limita a narrar a morte de Judas, né? Ele não continua, porque a gente viu que continuando o texto de Mateus 27, né? Aí vem a história dos sacerdotes, né? Que conversam e chegam a um acordo que aquele dinheiro não era digno de ficar no templo, que era um dinheiro de um pecado, né, de um crime, né, e com isso eles acordam em comprar esse terreno aí que é conhecido, fica conhecido como Campo de Sangue, né? Não foi Judas quem comprou esse terreno. E isso o nosso caríssimo pastor Everton Almeida não comenta nesse seu vídeo, né? Talvez o Espírito Santo não tenha também inspirado a ele, né, sobre essa contradição claríssima, né, como o Espírito Santo não inspirou nem Mateus nem Lucas, né, e por isso que há essa contradição bíblica. Supostamente foram eles admitindo que supostamente foram eles que escreveram esses textos, né? Então a gente vê aqui que ele não inspirou, o Espírito Santo não inspirou estes dois autores, né, e também mais uma vez não inspirou o nosso querido pastor Everton Almeida. Vamos então passar para mais um para a gente finalizar e o vídeo não ficar muito grande, né? Que é o nosso já conhecido, o Leandro Quadros, né? Que eu já fiz alguns vídeos sobre ele também, né? Eu vou deixar aqui no card para vocês conferirem depois. Pastor Leandro Quadros, ele é um pastor adventista do sétimo dia. Vamos ver a opinião dele. O problema é que muitas pessoas acham que a Bíblia tem que relatar todas as coisas, tintim por tintim, da mesma forma, pelos diferentes escritores. E não é não. Se tem um Espírito Santo, né? Que a Bíblia diz que toda a palavra ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Então, se tem um Espírito Santo que está guiando esses homens na hora que eles escrevem, não era para haver nenhuma diferença. Não vamos dizer que seria uma cópia um do outro, mas assim, pelo menos as versões de uma história contada por um e contada por outro em outro tempo, era para ser idênticas. Não era para ver esse tipo de discrepância como a gente está vendo aqui na história de Judas. Né? Uma discrepância tão séria como essa, né? Que um diz que ele morre enforcado, o outro diz que ele morre de uma queda. Né? Ao meu entender, eu sempre entendi assim, né? Que se há uma inspiração de um Deus Todo-Poderoso, né? Não pode haver contradições. Mas vamos continuar ouvindo o que ele tem a dizer. As pessoas esquecem, não é, que cada escritor, mesmo sendo inspirado por Deus, ele tem a sua visão de mundo, a sua percepção dos acontecimentos. E isso nos leva a compreender facilmente, até mesmo por uma análise dos textos, que muitos textos da Bíblia, inclusive esses que falam sobre a morte de Judas, eles não são contraditórios, mas são complementares. Por exemplo, se nós assistirmos Tito e eu um mesmo filme, nunca iremos descrever o mesmo filme nos mesmos detalhes? Sim, porque nós não temos
um divino Espírito Santo nos inspirando, né? Nós vamos contar histórias diferentes, lógico, né? Através da nossa magnífica mente humana, da nossa memória, que também é falha, né? Mas nós não temos um Espírito Santo guiando, né, a nossa mente, como supostamente os autores bíblicos tiveram esse privilégio, vamos dizer assim. Então não era para, mais uma vez eu digo aqui, não era para haver esse tipo de contradição. Cada um de nós tem uma percepção. É aí que a Bíblia deveria fazer a diferença de outros livros. O senhor não acha, não? Concorda comigo? A Bíblia, era justamente aí que a Bíblia era para se diferenciar dos livros humanos, dos livros seculares, né? Era aí que para você não... Pastor, está dizendo isso aí, que apesar de eles serem guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas eles tinham suas opiniões, era justamente isso que a gente não deveria estar ouvindo agora, né? Era justamente para o Senhor estar dizendo, olha, tá vendo? Foram autores que escreveram a mesma história em tempos diferentes, e vejam que as histórias não são contraditórias, não há contradição. Vejam que incrível isso. Era para a gente estar ouvindo esse tipo de coisa, não ouvindo essa saída aí pela direita que o senhor está tendo, essa saída à francesa que o senhor está tendo aí, né, de dizer que eles tinham as opiniões deles. Ter uma sensibilidade para perceber aquilo que acontece ao nosso redor. E Mateus e Lucas, que escreveu o livro de Atos, cada um com a sua percepção, com a sua capacidade de perceber os acontecimentos, é claro, eles descreveram o que aconteceu com Judas. Então, em Mateus 27:5, dá simplesmente a informação de que Judas retirou-se e foi enforcar-se. Só que Atos 1, ele está complementando o relato pelo seguinte: se você ler, amigo telespectador e ouvinte, Atos 1:18... Você vê que na versão dele diz que Judas foi se enforcar, né? Então isso dá a entender, através dessas versões aí, de que a história continuou, né? Ele foi se enforcar, mas não dá a entender de que ele não se enforcou. Ele pode não ter concluído o enforcamento, né? E apesar de que, vamos ver qual é a versão dele, né, dos fatos, né? Porque as versões que nós já ouvimos de interpretação é de que ele se enforcou e o peso do corpo, mas vamos ver a versão desse aqui, o que é que ele diz, né? Mas o relato que eu li para vocês de Mateus diz claramente que ele se enforcou. Ele não saiu para se enforcar, ele se enforcou, né? Então, tem gente que tem preconceito com essa Bíblia na linguagem de hoje, não sei por quê. Porque não era para ter esse tipo de preconceito com essa Bíblia. Eu já ouvi, você está lendo Bíblia na linguagem... E daí? Toda a Bíblia é inspiração divina, é ou não é? Toda ela é de inspiração divina. Por que essa daqui não haveria de ser? O que é que tem de errado nessa Bíblia na linguagem de hoje? Você tem que fazer uma pergunta para si mesmo. De que maneira uma pessoa pode, simplesmente pelo cair no chão, se arrebentar toda, como aconteceu com Judas? É difícil uma pessoa tropeçar em um lugar, cair no chão e se arrebentar toda. É claro que os textos se complementam pelo seguinte: enquanto Mateus 27:5 afirma que Judas se enforcou, Lucas, em Atos 1:18, está dizendo-nos do resultado do que aconteceu desse enforcamento. Como Judas se enforcou em uma árvore, em cima de um penhasco, e com certeza haviam rochas pontiagudas embaixo, ao ele ficar suspenso depois do enforcamento, a corda arrebentou, porque não aguenta muito tempo, arrebentou, o corpo caiu no chão e se espedaçou todo. Vejam que ele tem uma opinião muito parecida com a do outro, né, que a gente viu, mas o outro já usou um pouco a mais de imaginação, né, em dizer que o corpo apodreceu, né, e ali o corpo ficou pesado. Esse aqui não, ele diz que a corda não aguentou. Você veja que cada um dá uma interpretação diferente, né, para poder sair dessa enrascada, né, dessa clara contradição bíblica, né? Você veja que não há inspiração nenhuma, porque até aqui, essas versões que a gente está ouvindo desses pastores, era para o Espírito Santo se manifestar.
e orientá-los numa mesma interpretação. Mas isso não há. Você vê que desde a Bíblia, desde os autores da Bíblia, que não há uma concordância, né, na interpretação dos fatos, né, no relato dos fatos, né, e aqui no caso a interpretação dos fatos, né, dos ditos fatos, vamos dizer assim, né. Não há inspiração divina nenhuma. Esse daí também se abstém de explicar o que aconteceu com o dinheiro, se Judas realmente devolveu, ou se arrependeu e devolveu, ou se os sacerdotes compraram o terreno. Quem comprou o terreno? Foram os sacerdotes ou foi Judas? E por que Judas comprou um terreno? Para se suicidar, para tirar a própria vida, né? Essa explicação nenhum deles dá, né? Se vocês prestaram atenção até agora, nenhum desses pastores conseguiram explicar isso. Por que então que Judas compra o terreno para tirar a própria vida? E tão rápido assim ele comprou um terreno? Era rápido assim, se comprar um terreno. Acho que Judas pegou o dinheiro e saiu pelo meio da rua. Quero comprar um terreno, onde é um terreno para eu me enforcar, ou para o melhor lugar para enforcamento aqui, né? Acho que ele foi numa imobiliária, né? E olhou lá os catálogos, né? E qual é o melhor terreno aqui para a gente cometer um suicídio, para a gente pular enrolar uma pedra no pescoço e se enforcar, porque ele jamais ia pensar em se enforcar, em pular, né? Em se enforcar e logo em seguida cair, né? Então, não tem como, né? Isso aí eles não explicam, nenhum deles explicou até agora o que aconteceu, né? Tanto a questão da devolução do dinheiro, como a questão da compra do terreno, por quem foi que comprou o terreno, né? Se foi Judas ou foram os sacerdotes. Até mesmo porque a topografia da região de Jerusalém possibilita exatamente isso. A pessoa, lá tem muitas rochas, muitas coisas, pedras pontiagudas, o indivíduo se enforcou numa árvore, a corda arrebentou, caiu naquilo e aí ele se espatifou no chão. Você vê, né? A versão dele já é de que a corda arrebentou, né? Vejam que é incrível isso, né? Ele consegue. A Bíblia diz que não se pode aumentar nada da palavra de Deus, nenhuma vírgula pode se acrescentar, né? Esse aqui não acrescenta só vírgula, como ele acrescenta palavras também, né? A dita palavra de Deus, né? Ele já usando da sua imaginação, ele diz que foi o peso da corda, possivelmente foi o peso da corda que rebentou, né? O peso do corpo de Judas que rebentou a corda, né? Já o outro diz que foi o apodrecimento, né, do corpo de Judas que foi inchando, né? Usou um pouco mais de imaginação, né? Você veja que cada um tenta explicar da melhor forma possível, né? Da forma mais racional, vamos dizer assim, possível, mas não se utilizam do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo poderia, como eu já disse a vocês, já poderia chegar aí e orientá-los sobre isso, né? E eles não terem versões diferentes desta mesma história de Judas. Porque jamais uma pessoa iria, de um simples tropeção, cair no chão e se arrebentar toda. Depende da altura, né? Depende da topografia, como o senhor acabou de falar aí. Se você está em cima de um penhasco, né, de um lugar cheio de rochas, e se você se descuida aqui, dá a entender aqui na versão que eu li para vocês aqui, de que ele caiu. Não diz que ele se jogou, ele caiu. Ele pode ter caído por acidente mesmo, né? Caído por cima de rochas pontiagudas, como o senhor está falando aí. E o senhor me fez lembrar uma coisa, um fato curioso que aconteceu comigo quando eu era pequeno, né, que meu pai nos levou, eu acho que eu tinha por volta de uns, 12 anos, 13 anos, por aí, né, e meu pai levou toda a família para assistir o espetáculo da Paixão de Cristo de Fazenda Nova, né, que fica aqui no interior de Pernambuco, né.
E eu estava louco para ver, eu achava maravilhoso, eu sempre gostei de teatro, sabe? Não era nem pela história de Cristo, era pelo espetáculo teatral, né? E eu me lembro que foi eu, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs, né? E nesse dia chovia muito, né? Quando começou o espetáculo, começou a chover ali naquela região, né? E é uma região muito parecida com a de Jerusalém, que tem muitas rochas, né? Eu não conheço a Jerusalém, né? Mas ali dizem que é muito parecida a topografia, né? E na cena de Judas, quando Judas se enforca, aconteceu um fato curiosíssimo, né? Que estava chovendo muito, né? E Judas falando lá com o diabo tentando ele, né, e tudo mais, e ele enrolando a corda no pescoço, e isso, a chuva de verdade mesmo, estava chovendo muito naquele dia em Fazenda Nova, né? E aí quando Judas se joga, meu amigo, não é que a corda realmente rebenta. A corda arrebenta e ele cai lá por trás de umas pedras que ninguém vê, a plateia não consegue ver. Eu sei que foi aquele na plateia toda, né? E aí apagaram-se as luzes do teatro, sabe? E realmente pode... Aí a versão do nosso pastor aí, né? Que ele se jogou, Judas se jogou e a corda arrebentou, né? Aí depois de muito tempo, quando eu vim ler a Bíblia, que eu vi essa passagem, logo eu lembrei desse fato que aconteceu lá em Fazenda Nova. Só que lá em Fazenda Nova foi um erro, foi uma falha teatral, né? Depois eu soube, através de pessoas que trabalham no espetáculo, que o ator não conseguiu amarrar a corda no gancho que tem aqui, que ele usa um colete, né? E aqui tem um gancho que ele coloca, né? Para poder a corda sustentar, e ele fica preso pelo corpo, não pelo pescoço. Ele morria de verdade. Então ele disse que ele não conseguiu amarrar a tempo. Eu soube isso através da filha de José Pimentel, que é uma cliente minha, né? Ela me contou essa história. Mas Fábio, como é que eu lembro dessa história, eu era pequena, como é que tu sabe disso? Eu estava lá, eu vi isso. Ela ficou super emocionada comigo quando eu contei essa história, né? Eu vi do outro lado. Ela disse, eu sei dessa história, eu estava lá também, só que eu estava do outro lado, eu estava um pouco distante, né? E o ator relatou que ele estava se comunicando com o contra-regra lá embaixo, e existia uma altura mais ou menos de uns 3 a 4 metros assim da rocha onde ele estava, né? E o ator disse, eu vou me jogar, não estou conseguindo amarrar a corda, porque a gente não consegue ver, é de muito longe que a gente enxerga, e a gente fica escutando uma gravação da voz dele, né? E disse que ele dizia isso, e o contra-regra dizia, não se jogue não, você é louco! E ele disse, eu vou me jogar, e se jogou mesmo, né? Ela disse, em amor ao teatro ele se jogou. Mas voltando aqui à nossa história, né? Então você veja que o Leandro Quadros, ele tenta conciliar essas duas histórias, né? Dizendo que uma é complemento da outra, mas também, como os outros, ele se abstém de explicar a contradição do dinheiro, que uma versão diz que o dinheiro foi devolvido e com isso o Judas se arrependeu, devolve esse dinheiro e parte para o enforcamento. Já a outra versão diz que ele não devolveu e comprou esse terreno, e daí ele caiu, ele levou uma queda, que possivelmente essa queda foi quem motivou a morte dele. É isso que eles não querem admitir, que existe essa contradição, de que uma morte foi provocada pelo suicídio e a outra morte por um acidente. Judas morreu de um acidente, né, como eu presenciei em Fazenda Nova, só que nessa, felizmente, o ator não morreu. Mas o que eu queria mostrar para vocês também é como a Bíblia diz que Judas, na versão de Mateus, diz que Judas se arrependeu e devolveu o dinheiro, ele se arrependeu do crime que cometeu, né? Porque entregou um homem inocente, né? Ele matou um homem inocente. Não é bem o assunto desse vídeo, mas eu queria só mostrar aqui um detalhe, né, que diz em Lucas 22, né? Como é que Judas morreu achando que... Será que Judas realmente foi o responsável pela morte de Cristo, né? Ou se ele foi usado de alguma forma para entregar Jesus? Porque nós lemos aqui em Lucas 22, né, no versículo 3, diz assim, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12.
Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Veja que Judas aqui, ele foi usado por Satanás, né? Quer dizer, Judas não agiu pelo seu livre-arbítrio, né? De livre e espontânea vontade, né? Dá a entender que Satanás, se Satanás entrou em Judas, ele entrou para quê? Ele entrou para fazer a cabeça de Judas, né? E assim, veja que poder que Deus, no caso, Deus deu esse poder a Satanás, né? Ou será que Satanás tem esse poder de entrar numa pessoa, né? e mudar, alterar o livre-arbítrio dessa pessoa, né? Para poder se fazer valer as Escrituras, né? Quer dizer, veja que é um jogo que a Bíblia seria um jogo de cartas marcadas, né? Então Judas tira a própria vida por um crime que não foi culpa dele, né? Ele foi usado por um ser também muito mais poderoso do que ele, né? Porque entende-se que Satanás era um anjo, né? Que já que ele tem esse poder de entrar numa pessoa, né? Que poder que nenhum ser humano tem, né? Então ele é muito maior do que a gente, né? E Judas talvez nem percebeu isso, né? Judas foi usado e não percebeu que quem estava agindo era Satanás, não era ele. Então aqui é mais uma controvérsia nessa história, né? Porque Judas se arrepende. Judas foi usado, então, né? Judas foi usado por Satanás, né? Que para Satanás fazer isso, teria que ter o consentimento de Deus, né? Ou Deus não soube disso, não soube que foi isso. Não, são histórias muito contraditórias, muito sem pé nem cabeça, né? Não tem como a gente conciliar uma história dessa para o mundo real. Uma história dessa, como eu já disse em outros vídeos, só sobrevive na Bíblia, só sobrevive no campo mitológico. Isso no campo racional, né? na nossa vida mesmo, no dia a dia. Isso não existe, ninguém vê uma história dessa. Isso realmente, essas histórias só sobrevivem, né? Em livros mitológicos, como é o caso da Bíblia, né? Então eu queria só abrir esse parêntese aqui para mostrar, né, essa história de que Judas foi usado por Satanás. Judas não agiu de livre e espontânea vontade, né? Não foi o seu livre-arbítrio, né, que imperou nessa história da traição de Jesus. Então, meus amigos, o que podemos concluir dessa história, ou dessas duas histórias, né, é que há uma contradição. Nós lemos o que está nos textos bíblicos, as duas versões de Mateus e de Atos dos Apóstolos, e que claramente, para mim, pelo menos, existe uma contradição aqui, né? Ouvimos os pastores, né, e vemos que eles apenas se limitam a dizer que aquilo é uma complementação da história, né, mas esquecem de explicar a questão do dinheiro, né, que uma versão diz que foi devolvida, outra versão diz que não foi devolvida, né, que Judas comprou o terreno e se suicidou, e outra versão diz que os sacerdotes foi quem compraram o terreno. E isso eles não conseguem explicar, né? Apenas eles tentam narrar a história da morte, né, do suicídio, do suposto suicídio, né, de Judas, e que o enforcamento vem precedido da queda do corpo num penhasco, né? Mas aí é o que eu queria dizer a vocês, né? Que eles não explicam, não conseguem explicar, e fica aí a contradição claríssima da morte de Judas. E como eu disse no começo do vídeo, né? Você que vive afirmando que a Bíblia não existe contradição, você jamais vai poder dizer agora, se você viu o vídeo até aqui, que a Bíblia não tem contradição. E tem muitas outras, né? Eu acho essa uma das mais claras, né? Das mais contundentes, assim, que você veja que até os pastores não explicaram a história toda, né? Porque realmente ela é contraditória, né? São versões diferentes de uma mesma história, então isso sim indica uma contradição. Eu queria agradecer a vocês que acompanharam esse vídeo até o final, né? Eu creio que ele vai ficar um pouco longo, né?
mas de um conteúdo muito bom e relevante. Queria dizer a vocês que se gostaram do vídeo, né, que apertem o botãozinho de like, né, deem um like no vídeo. Se gostaram mais ainda, inscrevam-se no canal, né, avisem a seus amigos, se puderem compartilhar, compartilhem esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ficar muito bom, vai ser um vídeo de estudos, né, e você vai se inspirar para conversar com seus amigos crentes, entendeu? Para quando houver um debate você citar essa história, né, da contradição da morte de Judas. Eu lembro também que eu já mostrei essa história uma vez para um crente, né, eu já contei uma vez para um crente num debate que eu tive com ele, foi até uma pessoa da família, isso eu acho que já faz uns 5 anos mais ou menos, né? E eu mostrei para ele essa contradição e ele me respondeu que ia procurar saber do pastor dele, que ele era novato, né, na igreja, ele não tinha como me responder isso. Ele ia procurar saber, veja, ele ia procurar saber do pastor. Aí eu perguntei, cadê o Espírito Santo, né, na época eu não soube dar essa resposta a ele, né? Eu acho que isso faz mais de 5 anos, faz muito mais. Eu sou ruim que só de data, sabe? Minha memória é terrível para isso. Então, eu acho que faz mais de 10 anos isso, a idade do meu filho. Meu filho era pequeno ainda quando eu fui lá nessa casa, né, e ele me disse que ia procurar saber do pastor dele. Quer dizer, se ele disse que ia procurar saber do pastor, é porque indiretamente ele estava admitindo a contradição, né? Ele só faltou dizer para mim, realmente, Fábio, você tem razão, existe essa contradição, né? E eu vou procurar saber do meu pastor. Como que ele disse, para mim é estranho também essa história, né? Eu sei, gente, que até hoje ele não me respondeu, ele nunca mais me procurou, pelo menos para conversar sobre essa história, o que foi que ele ouviu falar do pastor dele, né, sobre essa história, né? Mas como nós vemos aqui, né, eu já mostrei a vocês as versões dos pastores, né? E eu acho que não é nada mais além disso do que nós vamos ouvir daqui para frente, né? Que vocês vão ouvir em debates que vocês terão com crentes, com evangélicos, com cristãos de toda natureza, né? É mais ou menos dentro disso aqui que vocês vão ouvir, né? E eu creio que esse vídeo vai servir de inspiração para vocês, né? Para vocês darem as respostas para essas pessoas, gente. Muito obrigado mesmo por vocês. Eu quero que vocês deixem os comentários, o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês já conheciam essa contradição, né? Se vocês já conheciam essa história, eu tenho a maior curiosidade em saber de vocês, né? Eu tenho certeza que alguns de vocês já conheciam, mas outros não, né? Então deixem os comentários, viu? E no mais, um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.